Fala guerreira, fala guerreiro! Aqui quem fala é o Biro. E meu nome é Bianca Rosália. E eu sou a Andréia Pires e esse é mais um programa do podcast Peão 4.0. Nesta sexta-feira, 20 de novembro, foi um dia simbólico da luta contra o racismo no Brasil. E ainda assim, foi neste dia que amanhecemos com a notícia do brutal assassinato de João Alberto, conhecido como Nego Beto. Beto morreu pelas mãos de um segurança e um policial no Carrefour, em Porto Alegre. Pois é, Andréia. E o vídeo da câmera do estacionamento do Carrefour foi divulgado nas redes sociais e mostra cenas chocantes do segurança e do policial espancando o Beto e o imobilizando por 4 minutos até a sua morte por asfixia. Uma cena que nos revolta e lembra o caso de George Floyd, que gerou uma profunda onda de mobilização antirracista nos Estados Unidos, chegando também ao Brasil e em muitos outros países do mundo. Enquanto uma cena dessa choca a população, o presidente Jair Bolsonaro disse que é daltônico e não vê a diferença de cor, e o seu vice, o general Mourão, disse que o caso não foi motivado por racismo. Quando, na verdade, a gente vê que cenas brutais como essa acontecem todos os dias no Brasil e que não por acaso uma pessoa negra é assassinada a cada 12 minutos no nosso país. Por isso, o Dia da Consciência Negra se transformou em um grande repúdio a esse assassinato e ao racismo do Carrefour, com manifestações nas redes sociais e nas ruas de diversas cidades e estados através das palavras de ordem "Justiça por Beto" e "Vidas negras importam". E para discutir, falar mais sobre esse caso, sobre como o racismo estrutural e a importância estratégica que a luta antirracista tem para os trabalhadores, nós trazemos novamente ao Peão 4.0 a Letícia Parques, que é professora, organizadora do livro A Revolução e o Negro e foi candidata do MRT nessas eleições municipais. Dá um oi pra gente, Lé. Oi, gente, amo o podcast Peão 4.0, tô muito feliz de estar aqui e que tema, hein? Vamos que vamos. Na noite de véspera do dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, João Alberto Freitas, o Beto, foi assassinado em meio a dezenas de testemunhas. Ele e sua esposa foram fazer compras em um hipermercado da rede Carrefour, na zona norte de Porto Alegre, no bairro Passo de Areia. No caixa, houve um desentendimento entre Beto e a atendente. Foi quando o segurança da loja, chamado Magno Braz Borges, acompanhado do policial militar Giovanni Gaspar da Silva, levaram Beto para o estacionamento da loja. As câmeras mostram Giovanni dizendo algo a Beto, que revidou. E em seguida começou a ser espancado pelos homens que o imobilizaram, impedindo que ele pudesse respirar. Sim, a esposa do Beto, a Milena Alves, entrou no meio, mas foi afastada por outro segurança. Milena teve que assistir Beto ser sufocado até a morte, enquanto suplicava para que parassem sem ser ouvida. O SAMU foi acionado, mas o Beto estava já sem vida quando o socorro chegou. Os responsáveis, eles foram presos por homicídio qualificado, mas é completamente escandaloso esse caso, né? E os vídeos da câmera do estacionamento que circulam mostram que os outros seguranças e funcionários da chefia, né, da loja, presenciaram esse assassinato sem impedir. Beto era soldador, tinha 40 anos e foi mais uma vítima do racismo estrutural brasileiro que permite que uma pessoa seja espancada até a morte por seguranças após um desentendimento em um supermercado. E é esse racismo que, mesmo com as imagens mostrando a imensa violência e o assassinato a sangue frio, permite que a rede Carrefour não só tenha fechado o dia desse assassinato com suas ações em alta na Bolsa de Valores, como também as defesas dos assassinos, que afirma que não houve intenção de matar, nem cunho racista, ou que o motivo da morte pode ter sido um ataque cardíaco e não o espancamento e a asfixia por mais de 4 minutos. Depois de tudo isso, ainda temos que ouvir as declarações de Bolsonaro e Mourão, dizendo que não há racismo no Brasil e nem na prática da polícia brasileira, uma das mais assassinas e racistas do mundo. Mas a realidade, que é mostrada pelo Mapa da Violência, um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo IPEA, é outra. Segundo os dados divulgados em agosto deste ano, o risco de um homem negro ser assassinado no Brasil é mais de 74 vezes maior que um homem branco. E no caso das mulheres negras, o risco é de 64% maior.
É um absurdo, né? E no caso dos assassinatos, é importante o papel que cumpre as diferentes polícias que atuam no Brasil, com destaque especial para a Polícia Militar e as guardas municipais que assassinam a juventude e os trabalhadores negros, até mesmo dentro da escola, dentro de casa, no caminho de um chá de bebê, com mais de 200 tiros, como a gente viu no caso do músico carioca Evaldo Rosa, né? Bianca, mas não para por aí. O racismo se expressa em diversas faces da vida cotidiana, como já podemos debater aqui no Peão 4.0 com o nosso programa sobre a Revolução e o Negro. E neste ano de 2020, também em relação à crise sanitária, os negros são os que mais sofrem, como foi divulgado pelo IBGE, que os pretos e pardos representam 57% dos mortos, enquanto os brancos representam 41%. Andréia, e é emblemático que o Carrefour tenha sido o cenário de mais um caso escandaloso de racismo. Há poucos meses, também foi um choque nacional o que fizeram numa loja em Recife, onde deixaram o corpo de Moisés Santos, trabalhador negro que sofreu um AVC durante o serviço, escondido por guarda-sóis durante 3 horas, para que a loja pudesse seguir funcionando como se nada tivesse acontecendo. Sim, e esses e outros casos que não ganham repercussão midiática nenhuma, né, são comuns nesses hipermercados e em outras redes e marcas, né, porque elas são a expressão da exploração mais selvagem dos trabalhadores e funcionam de acordo com a estrutura racista capitalista. São ilustrações dessa realidade o assassinato do jovem negro Pedro Gonzaga por um segurança do Extra no Rio de Janeiro no ano passado, ou do menino João, assassinado por um segurança do Habib's por pedir esmola na zona norte de São Paulo em 2017. Mas a morte brutal de mais um negro pelas mãos desse racismo estrutural não acontece sem revoltas. Desde o assassinato de Beto, manifestações foram convocadas contra diversas lojas do Carrefour pelo Brasil e em Porto Alegre aconteceu o cortejo para o sepultamento de Beto, que envolveu milhares de pessoas, numa grande marcha fúnebre que exigia justiça. As cenas de lojas pegando fogo, de atos em diversos estados e de muitas revoltas nas redes sociais relembrou o enorme movimento antirracista desencadeado nos Estados Unidos após o assassinato igualmente brutal de George Floyd. Pois é, Andréia. Então, para discutir um pouco mais sobre essas manifestações, os caminhos para a luta antirracista e o papel que nós, trabalhadores, podemos ter nessa luta, convidamos a Letícia Parques para a entrevista. Vamos começar? Vamos lá, vamos para a entrevista. Bora! Então vamos lá, Leti. Antes de tudo, seja mais uma vez muito bem-vinda ao Peão 4.0. É uma honra ter você aqui conosco de novo. E eu queria, para começar a entrevista, que você contasse um pouco para nós como você recebeu a notícia do assassinato de Beto. Oi, Biro, oi, Andréia, oi, Bianca. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, né? Ainda que a gente esteja discutindo um tema muito triste, porque é muito importante um podcast como o Peão, que traz esses temas aí para os trabalhadores, para as trabalhadoras poderem refletir, né, sobre a realidade que a gente vive e se organizar. Bom, eu acho que quando a gente recebe uma notícia como essa, né, a gente se sente muito ultrajado, porque foi bem no dia da consciência negra que mais um negro foi assassinado, e parece até que esses policiais e segurança, né, que mataram o Beto, parece que eles estavam se inspirando no que foi feito com o George Floyd, né, porque a cena é bem parecida. Ele também é sufocado ali no chão do supermercado, como o George Floyd é sufocado ao lado do carro dele. E na verdade eu acho que mostra a importância dessa data, né? A gente tem aí Bolsonaro, Mourão, todos os golpistas fazendo um discurso super nojento de que não precisa ter dia da consciência negra, porque não tem racismo no Brasil, não sei o que e tudo mais. E a gente acorda no dia 20 de novembro com um diagnóstico de que o racismo existe no Brasil, sim, que o racismo é um problema mundial, que o racismo faz parte do sistema capitalista, não à toa acontece num supermercado. Acho que depois a gente podia até falar um pouco sobre esse lugar também, né? Que é o supermercado, que é um lugar com muitas contradições. E
é um diagnóstico da importância de um dia de luta contra o racismo, como é o dia 20 de novembro, e mais do que isso, né, que a gente carregue a luta contra o racismo como parte da nossa luta cotidiana, dos nossos locais de trabalho, dos nossos locais de estudo. Por quê, Biro? Porque os trabalhadores no nosso país são uma maioria negra, né? Os dados do IBGE hoje mostram já 54% da população é negra. E qual que é a realidade dos trabalhadores no Brasil? É uma realidade muito marcada pelo racismo, né? Então a gente conversou um pouco sobre isso no episódio 14, aqui do Peão 4.0, né? Sobre a Revolução e o Negro, mas só para retomar algumas ideias muito importantes. O racismo, ele não está solto no ar, ele não é só uma coisa que as pessoas pensam, são ideias que se traduzem enquanto a gente recebe de salário, aonde a gente vive, as nossas condições de moradia, o acesso à saúde, à educação, tudo isso é marcado pelo racismo. Os negros são a maioria da população que depende do SUS, por exemplo, né, 70% da população brasileira depende exclusivamente do SUS, não tem R$1 para pagar em plano de saúde ou em atendimento privado. Desses 70%, 82% são negros, né? Quando a gente vai ver os dados do salário, a gente vai ver que um trabalhador negro recebe em média R$2.400, enquanto o trabalhador preto ou pardo recebe em média R$1.480. Ou seja, o racismo, ele serve como uma forma de potencializar, de aumentar os lucros dos capitalistas. E é através do racismo que se naturaliza também várias humilhações que a gente vive como negro, né? Então a gente é a trabalhadora doméstica que não tem direitos trabalhistas, é o trabalhador terceirizado que é diferenciado dentro do local de trabalho em comparação com o trabalhador efetivo, a gente é o trabalhador que cai da janela enquanto está limpando o vidro, como acontece várias vezes aí nas universidades, nas repartições públicas. O trabalhador negro, ele está exposto a uma série de humilhações, porque ele também é o trabalhador menos sindicalizado, ele é o trabalhador com menos direitos e ele é o trabalhador que viveu o efeito aí mais profundo da reforma trabalhista e da Previdência, né, que a gente viu ser aprovada pelos golpistas aí, né? O Temer, o Maia, o Alcolumbre, inclusive eles que vieram fazer um monte de tweet aí contra o racismo do que aconteceu com o João Alberto, mas na verdade estavam ali defendendo todas as reformas que massacraram o povo pobre e trabalhador, e em especial o povo negro. Então eu acho que eu acho que esse evento, ele traz para nossa memória tudo isso e recoloca a importância dessa pauta na nossa luta cotidiana como classe trabalhadora, a gente que sofre todos os dias o efeito do racismo de forma tão profunda, né, Biro? Mas, Leti, aproveita que a gente já está falando sobre o efeito do capitalismo e a combinação dele com o racismo. Você havia falado sobre o lugar do supermercado, o quanto isso é emblemático. Fala um pouco pra gente disso, de como você vê. Nossa, Biro, é chocante, né? Porque a gente viu a notícia do João Alberto e acho que qualquer negra ou negro do país ficou relembrando as experiências de racismo que já viveu dentro desse espaço que é o supermercado, né? Então, todos os negros que eu conheço já me relataram de entrar no supermercado e ficar sendo vigiado pelo segurança, ou ter que sair do supermercado abrindo a mochila para mostrar que não roubou nada, ser perguntado da nota fiscal para comprovar que o que está na mão realmente foi pago. O supermercado, ele é um lugar justamente onde o que está se esperando que aconteça ali é que alguém entre para roubar alguma coisa. Mas por quê? Porque as pessoas são loucas e querem roubar coisas? Não, porque o supermercado, ele é uma enorme contradição, gente. O supermercado é um lugar, é uma caixa com um monte de comida, de itens de higiene, de limpeza, de vestuário, tudo estocado ali aos montes, em excesso, né? Inclusive, todos os dias, toneladas de comida são jogadas no lixo, de dentro do supermercado, das prateleiras do supermercado diretamente para o lixo. E nada disso pode ser acessado pela população que não tem como pagar. Ou seja, é um monte de comida, mas você só pode pegar o que está ali dentro se você tem aquele papelzinho
para dizer que você tem um valor ali que representa o que aquele produto vale. E enquanto isso, do lado de fora do supermercado, as pessoas estão passando fome. O supermercado, ele é uma expressão, ele é um símbolo dessa contradição que é o capitalismo, onde a gente tem muito sendo produzido, a gente tem um monte de tecnologia disponível, mas nada disso está acessível ou disponível para quem precisa dessas coisas, né? E aí essas pessoas que precisam, elas entram em situações de desespero, e várias vezes acontece sim, da pessoa entrar lá numa situação de desespero, de fome, e roubar um pacote de macarrão, um pacote de arroz. E, na verdade, isso que chama roubo famérico, né, que é um tipo de roubo que nem deveria ser penalizado, porque é o roubo da pessoa que está com fome, né, esse tipo de roubo é considerado um roubo inocente aos olhos da justiça. Mas isso não impede que essas pessoas sejam torturadas, espancadas e mortas dentro de supermercados. Tem um caso que me marcou muito, que é de uma trabalhadora que ela ficou desempregada por 3 meses. Ela entrou no supermercado, não sabia o que fazer, pediu comida para várias pessoas, não conseguiu. No fim desse dia, que ela passou várias horas pedindo comida, ela saiu do mercado com um pacote de macarrão roubado. Vazou no dia seguinte imagens dessa trabalhadora desempregada sendo espancada numa salinha escondida do supermercado por um saco, pelo pacote de macarrão que ela tinha tirado da gôndola, pelos seguranças do supermercado. Ou seja, o segurança do supermercado, o que ele representa? Ele representa justamente essa força repressiva que está ali em nome de impedir que o que está em abundância, em excesso, possa ser acessado pelas pessoas que têm necessidade. Então, essas pessoas, elas vão sim ser, várias delas são policiais, né, trabalhando em turno contrário do trabalho, ou são ex-policiais, ou seja, já vêm embebidos de toda a ideologia racista dessa instituição que é a polícia, que não são trabalhadores, inclusive, e depois vão ser seguranças embebidos dessa ideologia que já vem de antes, mas também da própria lógica do supermercado, que é uma lógica sádica, né, de você ter o alimento e não dá para quem tem fome. Isso é o capitalismo, né? Então, é um ambiente de racismo permanente. O supermercado está sempre se esperando, porque nós que somos alvo do salário menor, da fome, do desemprego, nós somos uma população, né, nós negros, que mais frequentemente estamos em situação de desespero da fome. E sabendo que esse desespero da fome vai gerar um roubo que não vai ser punido pela justiça, os supermercados de fato orientam a que seja penalizado dentro do supermercado. Leva para uma salinha, todo supermercado tem uma salinha que é a salinha da tortura. Todo supermercado tem. Que é onde a pessoa que pegou a comida vai ser espancada porque tirou uma comida que estava com necessidade de comer da gôndola. Então é uma representação da bizarrice, do absurdo que é o capitalismo, que está expresso em vários outros aspectos, né? Acho que o supermercado é um símbolo muito, muito duro e muito violento do que significa o capitalismo. Mas tem outros. A gente está no meio de uma pandemia onde o governo aplicou em torno aí de 6 milhões de testes de Covid na população, né, dizendo que estava fazendo testes massivos, e na verdade dentro do aeroporto de Guarulhos tem um carregamento de 7,1 milhões de testes de Covid que estão apodrecendo e vão vencer em 1º de dezembro, e que o governo federal nunca encaminhou para uso. Ou seja, é uma lógica de um sistema que não está nem aí para a vida das pessoas. Ele só se importa com a grana, com o lucro. Então esse é um pouco do que eu fiquei pensando também, né, sobre essa situação do supermercado, que é uma violência muito, muito cotidiana e muito dura, a existência desse espaço que é o supermercado, né? Letícia, amanhecemos no Dia da Consciência Negra com um choque, que foi esse caso. Mas também, desde esse dia, estamos vendo muitas manifestações, inclusive novas, sendo chamadas. Fala pra gente também um pouco sobre isso. Então, isso é muito importante, porque na história
na história da luta dos trabalhadores, da luta negra, na história do Brasil, sempre teve luta negra e sempre teve luta dos trabalhadores contra esses tipos de violência como é que a gente está vivendo agora, e não seria diferente na nossa época, né? A questão é a gente conseguir potencializar essas lutas, fortalecer as nossas lutas, poder se organizar para vencer, né? Porque a gente não quer viver uma vida onde a gente sempre tem que ficar lutando e impedindo um ataque, etc. A gente quer poder viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? Que a gente não precise sempre estar se enfrentando com situações de violência. Nesse sentido, é muito importante que a gente esteja num momento, não só onde teve respostas em manifestação na rua aqui, mas também a gente está vivendo um momento de luta negra nos Estados Unidos, né? Que eu faço um parênteses aqui para contar um pouco para o pessoal que às vezes, enfim, não está conseguindo acompanhar tanto e tal. A gente sabe como que a rotina é difícil acompanhar, mas a gente está tendo uma luta nos Estados Unidos que teve picos aí de gente na rua, de 11 milhões de pessoas ao mesmo tempo na rua, e já se calcula que mais de 70 milhões de pessoas da população dos Estados Unidos tenham participado de ao menos uma mobilização nesse país. Isso é muito importante que esteja acontecendo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, diferente do Brasil, é um país onde a população negra é uma minoria de 11%. Então, essa quantidade de gente na rua significa que a luta que está tendo lá gerou um ódio tão grande, o assassinato do George Floyd, o racismo da polícia, que são vários casos de assassinato, né? O George Floyd, a Breonna Taylor, Eric Garner, são muitos nomes, como a gente também tem muitos nomes nossos aqui. E a questão é que a luta lá é tão grande justamente porque se rompeu as fronteiras, as barreiras raciais, e na rua tá em luta negros, brancos, latinos, indígenas, orientais, árabes. Todas as populações de todas as cores estão nas ruas hoje contra o racismo da polícia nos Estados Unidos. Isso também poderia estar acontecendo aqui, né? Quais são os nossos obstáculos para poder fazer com que a nossa luta avance aqui? A primeira questão que é muito importante é que a gente não pode ter, enfim, direções, né, gente à frente dos nossos processos de luta que fazem o que fez o PCdoB, que no caminhão de som aqui em São Paulo, na sexta-feira, durante o nosso ato, naturalmente, né, quando a gente parou na frente do Carrefour, naturalmente, tinha uma juventude que vive isso que eu falei para vocês, o supermercado todos os dias, né? Todos os dias entra no supermercado e é tratado mal, etc. Essa galera chegou lá na frente do Carrefour, tinha recebido a notícia do João Alberto, chegou lá e queria tacar pedra, tacar fogo, etc. A direção do ato não só fez um cordão para proteger o Carrefour, como disse que ia embora e que a polícia viesse para resolver aquilo ali, reivindicando a repressão policial. A gente não pode ter direções como essas dos nossos movimentos, porque na verdade essas direções não vão levar a gente para um caminho de lutar verdadeiramente contra as empresas racistas, contra a polícia e etc, né? O PT também, né? O PT também estava presente ali na mobilização e fez parte do cordão para proteger o Carrefour e etc. E, né, quando viu o circo pegar fogo, começou a dizer, inclusive, que os manifestantes estavam destruindo, que aquilo era para ser uma manifestação pacífica. Gente, quem que é a gente para controlar quando a pessoa que é oprimida a vida inteira tem um ato ou uma resposta frente a toda essa violência que viveu, né? Não é nosso papel. Nosso papel é potencializar a organização e a mobilização dos trabalhadores da juventude. Também não dá pra gente achar que o problema é que a gente vai pra rua, a gente vai se manifestar e se a gente se radicalizar vai ter represália e a gente tem que tomar cuidado para não ter represália, para não ter resposta do Estado. Gente, sempre que a gente se mobilizar, o Estado vai responder e vai nos reprimir, né? Quem disse isso foi o Jones Manuel, por exemplo, dizendo, não, a gente não pode fazer essas coisas que depois vem as represálias e a gente não vai estar preparado, não vai estar bem organizado. Não se trata da gente não se radicalizar por medo da represália, se trata da gente se organizar para poder se defender
de quando a gente sofrer as violências que vão vir sim por parte do Estado, mesmo que a gente não faça nada, né? O Estado reprime a gente violentamente, mesmo que a gente não faça nada. O Estado entrou num baile funk e matou jovens em Paraisópolis. O Estado arrastou a Cláudia Ferreira por metros no Rio de Janeiro sem que ela fizesse nada. O Estado entrou na escola da Maria Eduarda e assassinou a Maria Eduarda. O Estado nos violenta todos os dias sem que a gente faça nada. Ou seja, o problema é a gente conseguir se organizar para poder se defender e sim fazer as nossas mobilizações. E nesse sentido a gente vem fazendo um chamado, né? Aqui todos os candidatos que levantam uma pauta antirracista, para que todos os candidatos que estão fazendo campanhas agora, né, como Boulos, a Manuela Dávila, que falam de pautas antirracistas, que utilizem esse espaço eleitoral justamente para potencializar, fortalecer e organizar essa luta. É para isso que devem servir as eleições, né? Deve servir para colocar mais força na voz da luta dos trabalhadores, da juventude, dos negros, das mulheres e LGBTs. E também todas as mídias e, em primeiro lugar, as centrais sindicais, as nossas organizações, os nossos sindicatos, que, na verdade, tem que ter, né, tem que cumprir o papel de justamente representar os interesses dos trabalhadores. Só pode ser interesse dos trabalhadores interromper a violência policial e o racismo, porque nós somos as maiores vítimas do racismo e da violência policial. Então, a gente vem fazendo esse chamado a que o espaço das eleições seja usado para isso e também para que as centrais sindicais coloquem todo o peso na convocação de novas mobilizações, na organização dos trabalhadores para que possam ir a partir dos seus locais de trabalho e também com seus métodos de luta, de greves, de paralisações, colocar tudo a serviço dessa luta por justiça para o João Alberto, porque a gente não confia no judiciário racista, autoritário, judiciário que realizou o golpe, que fez lava-jato para lançar ataques contra os trabalhadores. A gente não confia nesse judiciário para dar justiça para o João Alberto. A gente vai ter que arrancar com a força da nossa mobilização e, para isso, todas as forças que a gente tem devem ser utilizadas a serviço desse chamado, dessa mobilização. Não, com certeza, Leti. A justiça só vai vir da organização da nossa classe contra essa situação, né? E Letícia, esse caso odioso que aconteceu em meio ao cenário das eleições, né, com algumas cidades, inclusive, ainda aguardando a definição do segundo turno, como no caso de São Paulo, onde você, inclusive, estava participando como candidata a vereadora, né? Essa intensa atividade política que a conjuntura das eleições promove, ela está ajudando a dar mais força às manifestações ou não? Olha, Bi, essa é uma pergunta bem interessante, assim, porque, na verdade, não foram eleições comuns, né, que a gente viveu. A gente viveu eleições sob um regime do golpe, né, que está na versão mais autoritária dele, que é o governo Bolsonaro-Mourão, que é um governo que, enfim, vocês foram contando aí no começo desse episódio, que é um governo abertamente racista, que fala que não existe racismo, na verdade, para atacar todos os setores que se mobilizam contra o racismo e promover, inclusive, um discurso de violência, de ataques contra o movimento negro, contra a organização das negras e negros contra o racismo. Então, essas eleições, ainda que elas tenham sido eleições municipais, né, da cidade de São Paulo, da cidade de Osasco, enfim, elas foram eleições mais nacionais do que nunca, porque estava pautado justamente em torno de quem apoiava ou não o Bolsonaro, de quem o Bolsonaro apoiava ou não, e também de quem ia utilizar o espaço das eleições para lutar contra esse regime do golpe, que é um regime que veio para atacar os trabalhadores. Então, né, que a gente poderia dar vários exemplos aqui. O que esse regime do golpe fez? Ele aprovou a reforma da Previdência, ele aprovou a reforma trabalhista, ele vem precarizando ainda mais a saúde, a educação, ele vem de aprovar uma lei, que é a lei do teto dos gastos, que impede o aumento dos gastos em saúde e educação. Essa lei do teto dos gastos, ela não está desconectada com a barbárie que está sendo a pandemia aqui no Brasil, né, porque os aparelhos de saúde estão totalmente destruídos.
sucateados, né? Então, esse projeto do golpe, esse projeto de privatizações, esse projeto de colocar todos os nossos direitos na mão da iniciativa privada, leva a cenários como o do Amapá, né, que já está aí vão se completar agora quase 20 dias sem luz. Na publicação do episódio, a gente já vai provavelmente ter passado algumas cidades aí da marca dos 20 dias sem luz, né? E é um projeto que está ligado a isso, né? Ou seja, a privatização, o sucateamento dos serviços de saúde, de educação, a privatização dos direitos básicos, como a luz, a água, ela tem como tragédia anunciada realidades como a que está se vivendo no Amapá hoje. E quem se favorece com todo esse projeto de privatizações, de ataques, são justamente as empresas que lucram, né, com os nossos direitos transformados em mercadorias, como é o próprio Carrefour e outras multinacionais, né? E aqui em São Paulo esse projeto está bastante representado pelo Covas, pelo Dória, teve também o Russomano, né, que é um pesadelo de pessoa. A gente vê ele, parece um vilão de filme gringo, né? O cara é um bizarro, humilha trabalhadores, né? Tem um hobby aí de ir nas lojas ficar humilhando trabalhadores. Mas hoje o que a gente está vendo justamente nas eleições é o Covas buscando atualizar esse projeto, e a gente sabe que esse projeto vai ser ainda pior, porque a crise está pior e a gente vai ter mais ataques lançados contra os trabalhadores. Então, a sua pergunta, né? As eleições, elas ajudam a dar mais força às manifestações? Elas podem ser um espaço, sim, para dar mais força, né? Se a gente tem candidaturas que estão debatendo todos esses problemas, debatendo com os trabalhadores que o voto ou a eleição não vai resolver os nossos problemas, que a gente nas eleições pode batalhar por uma perspectiva dos trabalhadores, para que sejam os capitalistas que paguem pela crise, não a classe trabalhadora, como a gente fez, por exemplo, com a bancada revolucionária, defendendo a proibição das demissões enquanto dura a pandemia, nenhuma redução no auxílio emergencial. Por que proibição das demissões? Porque quem tem que pagar pela crise não são os trabalhadores, são os patrões, foram eles que criaram essa crise, né? Nesse marco, se a gente tem candidaturas que estão fazendo esse debate, a gente consegue sim promover um fortalecimento da classe trabalhadora, uma organização da classe trabalhadora, utilizar o tempo de TV que tem para poder fazer esse debate, mas infelizmente o que a gente está vendo não é isso que está acontecendo, né? Por exemplo, o PT aproveitou as eleições para fazer novos acordos com a direita e saiu inclusive coligado em 140 cidades com o PSL, que é o partido que elegeu o Bolsonaro. Gente, como que a gente vai combater Bolsonaro, Mourão e os golpistas aliados com o partido que elegeu o Bolsonaro? Isso é impossível, né? Ou seja, não dá para fazer nada pela via de acordos com a direita, se a gente quer derrotar a direita. Então aí se perdeu, né? Aí se entregou uma pauta, né? Que é a nossa independência política frente à direita. Também a gente vê a CUT, durante todo o período das eleições, mantendo o que ela já está fazendo desde o início do ano, que é uma trégua, não só a CUT, né, a CTB, a Força Sindical, numa verdadeira trégua com o governo Bolsonaro. Aonde estão as nossas greves, aonde estão as nossas paralisações, aonde está a unificação das lutas que acontecem, porque a gente teve lutas esse ano. O problema é que essas lutas não conseguiram se unificar pela ação traidora das burocracias sindicais que atuaram para impedir que se unificasse a luta dos trabalhadores dos Correios com a luta, por exemplo, dos entregadores, que aconteceu poucos meses antes, né? Essa energia de luta ainda estava presente, era possível organizar ações unificadas. Enquanto os entregadores lutavam pelos seus direitos, a gente também teve luta de professores acontecendo aqui na cidade de São Paulo. E a gente viu mais uma vez as burocracias atuarem para separar essas lutas. Ou seja, é preciso não haver nenhuma trégua com esse governo. Não podemos nem estar em alianças, em coligações com os partidos da direita e nem pacificar o nosso movimento em nome de esperar até 2022. Porque não adianta esperar até 2022, gente. Olha o que está acontecendo no Amapá. Se a gente esperar até 2022, o que vai acontecer, né? Não sabemos e eu não quero esperar para ver, não quero pagar para ver. E o problema também que a gente está vendo é que aqui em São Paulo a gente tem a candidatura do Boulos, né, que é do PSOL, é uma candidatura do PSOL com a vice Erundina, que foi prefeita na cidade de São Paulo pelo PT,
E, na verdade, ao invés de estar trilhando um caminho de independência de classe, né, rechaçando essas coligações que o PT faz e sempre fez, etc., o que a gente vê que o pessoal está fazendo é, na verdade, uma frente ampla, agora no segundo turno, com os partidos que apoiaram o golpe e, inclusive, o PDT, que é o partido que dirige o estado do Amapá e que é o principal responsável pelo caos elétrico e sanitário e de água que se vive no Amapá hoje. Né? De que nos serve, nós como trabalhadores precisamos apresentar uma resposta a essa crise política e econômica de apresentar saídas dos trabalhadores contra a privatização, contra os ataques, contra as reformas, de que nos serve nos aliar com um partido como o PDT, que está à frente da privatização que levou ao caos no Amapá, de que nos serve estar com a Rede, que é o partido da Marina Silva, que apoiou o golpe institucional e apoiou a Lava Jato, né, que era ali os políticos milionários decidindo os rumos do país, a revelia do voto popular e do povo, né, que é quem verdadeiramente tem que decidir. Então, bom, as eleições, como que eu respondo a sua pergunta? Elas sim poderão servir muito para potencializar e organizar a nossa luta, como serve para a Frente de Esquerda dos Trabalhadores na Argentina, por exemplo, né, onde tem o PTS, que é a organização irmã do MRT, eu sou do MRT, a gente é do MRT, aqui no Brasil, a nossa organização irmã lá na Argentina, o PTS, faz parte da Frente de Esquerda dos Trabalhadores. A Frente de Esquerda dos Trabalhadores, ela atuou nas eleições, enquanto teve luta da PepsiCo, por exemplo, não fazendo nenhuma promessa eleitoral e não se aliando com os patrões e com a direita e com nada do que poderia ser um golpismo à la Argentina, né? Na verdade, estava nas eleições atuando para potencializar e fortalecer a luta dos trabalhadores da PepsiCo contra as demissões. Isso é o que deveria estar fazendo a esquerda aqui no Brasil. Durante a pandemia, a Frente de Esquerda dos Trabalhadores estava defendendo a taxação das grandes fortunas e a proibição das demissões dentro do parlamento. E isso é o que também a esquerda deveria estar fazendo aqui no Brasil. E aqui fica novamente o nosso chamado, né? Aqui rompa essa lógica e se posicione a serviço de uma política de independência dos trabalhadores, independência política dos partidos dos trabalhadores e também uma independência programática, né? Levando adiante o que deveriam ser as saídas, as propostas para a classe trabalhadora poder apresentar a nossa saída para essa crise, porque não é a gente que devia estar pagando ela, mas os capitalistas. Leti, muito obrigado pela sua participação nesse programa. Foi muito enriquecedor sua participação, como sempre. Espero que venha mais vezes. E sem dúvida, esse caso do Nego Beto é um exemplo do racismo estrutural que veio no Brasil. E você deu excelentes ideias de como a gente pode se organizar para combater ele. Obrigadão, Leti. Espero que você volte mais vezes. Foi um prazer ter você aqui no programa. É isso aí. Muito obrigado, Letícia Parques, por mais uma participação muito importante aqui. A gente deixa muito claro que esse é um programa feito por trabalhadores e para trabalhadores, e você fala muito claramente, não tem um trabalhador que não entenda tudo o que você colocou aqui hoje, que foi de extrema importância. Um beijo, querida. Até a próxima. Ai, amei, gente. Obrigada pelo convite. Bora aí, peãozada, lutar contra o racismo e o capitalismo. Nós vamos ficando por aqui. Esse foi o podcast Peão 4.0, feito por trabalhadores e para trabalhadores. E nós exigimos justiça para Nego Beto. É isso, pessoal. E se você gosta dessas ideias e quer ajudar a gente, apoiar, para que a gente consiga seguir fazendo esse trabalho, entra lá no site www.esquerdadiario.com.br e ajuda a gente com o financiamento dessa mídia, porque o nosso financiamento não é dado por nenhuma empresa, por nenhum patrão, por nenhum governo. A gente tem financiamento independente e a partir dos apoios que a gente recebe dos nossos ouvintes. E se você gostou do programa de hoje, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos e nas redes sociais. E se você gosta das nossas ideias, acompanhe a gente através do esquerdadiario.com.br.